Olá, família cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Se Liga Cartola. Fica ligado comigo até o final, que hoje nós trazemos aqui as dicas para a 28ª rodada do game. Isso aí, galera, o jogo tá que tá e cola conosco, cola também com o nosso Instagram, Se Liga Cartola, e não deixa aí de curtir, comentar e seguir o nosso canal, não custa nada. E aí, como é que você está no Cartola? Como é que você foi na última rodada? Nós ficamos aí bem acima da média dos demais cartoleiros, fizemos 71,62 pontos e nossa pontuação total aí está beirando os 2.000 pontos. E isso aí partiu rodada 28. De cara a gente vê vários jogadores, aqui Pedro, Gomes, Arrascaeta, Terãs, que não vão jogar. Essa rodada, ela acontece aí no meio, no finalzinho de uma data FIFA, né? Os jogos por exemplo, da seleção brasileira serão sexta e terça-feira. Há inclusive uma remota possibilidade de um jogador. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo do goleiro Everton do Palmeiras, que geralmente é reserva, geralmente não joga, e há uma remota possibilidade dele vir a jogar no jogo de quarta-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras. Muito remota, até porque, inclusive, o jogo não é em São Paulo, o jogo é em Minas Gerais, o que não impede aí que aquele super jatinho o traga com segurança lá da França, onde o Brasil vai fazer os amistosos, e ele possa entrar em campo. Mas vamos jogar aqui só nos prováveis, e hoje é quinta-feira pela manhã. Cola no nosso Instagram, Se Liga Cartola, e vamos acompanhar aí o que acontece no mercado. Vamos deletar aqui nosso time anterior, acho que foi um bom time. E vamos escalar a versão inicial do nosso time. Partindo aqui pelo ataque, nós estamos com quase 170 cartoletas, acredito que tranquilidade. Acredito que nessa rodada a gente não pode deixar de fazer o L. O cano aí é o Dinizimo contra o último colocado, Juventude. Eu já dou logo aqui um spoiler, o Dinizimo, um dos técnicos aí mais destacados aí dos últimos tempos, mas eu não acredito muito no saldo de gol do Dinizimo. Joga super aberto, joga para frente, é aquele jogo que a gente torce para ser 2-2, ser 3-3, não obstante seja contra o último colocado, mas eu acho um pouco temerário a gente colocar várias pessoas da defesa do Fluminense, é a minha opinião, mas não é assim, nenhuma loucura você fechar a defesa do Fluminense. É loucura? Não é loucura. E ainda tem outro componente, vários jogadores foram expulsos. No Fluminense, por exemplo, David Braz foi expulso no banco a 5 minutos do primeiro tempo, Manuel foi expulso também. E aí, quem é que será que o Diniz encaixa ali na zaga? Será que ele bota o Felipe Melo? Será que ele aplica o Dinizimo raiz e chama um jogador aí do meio do ataque? Vamos olhar esse Dinizimo, que eu curto demais, né? Mas vamos terminar de fechar o ataque. Roger Guedes, o Corinthians jogando em casa, o Atlético Goianiense está meio baqueado, aí na penúltima colocação, quase nocauteado, então é um jogo aí que tudo pode acontecer. O Atlético Goianiense não tem nada a perder, pode partir para cima. Marco Leonardo jogando em casa é sempre uma opção muito forte. Vamos ficar de olho no Marco Leonardo. Os atacantes do Palmeiras, eu acredito que eu não vá nessa rodada. O Atlético Mineiro buscando a recuperação. Os times também têm aí 10 dias mais ou menos para se movimentar, para treinar. Então, às vezes é uma boa chance. Gabi jogando aí também, sem Pedro, sem Marinho, sem Everton Cebolinha, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro. E aí, será que é uma boa opção? Gabi, eu acho que é sempre, embora ele já não vem bem esse ano, né? Aliás, ele vem no nível inferior ao ano passado, a gente se acostumou com o nível, né? E agora ele está fazendo menos gol, mas é sempre uma opção bem interessante. E eu acredito que eu quero fechar com Aleph Manga. O Coritiba jogando em casa, precisa do resultado. O Coritiba caiu bastante lá do início do campeonato, especialmente após vender o Igor Paixão, né? Não deu para segurar a joia. Mas só que em casa contra o Ceará também está pressionado, perdeu aí o último jogo, mas eu acredito que aí a própria média básica do Aleph Manga é muito boa. Acredito que eu vou fechar com ele. Com isso, a gente fica em dúvida aí com relação ao nosso último atacante. Arthur, aí o jogo é fora de casa. Arthur, sempre um jogador que eu gosto sempre. Tiquinho Soares, esse ataque aí do Botafogo, essa janela aí
de transferência, outra parece que foi muito boa ao Botafogo. E aí a gente tem aqui o companheiro do Yuri Alberto, do Roger Guedes, perdão, o Yuri Alberto, jogador bem interessante, galhado, acho que é um jogador assim que está formatado para marcar gol contra o Flamengo. Enfim, essa terceira vaga aqui está muito em aberto aqui no nosso time, tendo os jogadores do Atlético, perdão, do Internacional, o Alemão, Carlos de la Pena, a gente tá muito longe, o mercado fecha na terça-feira e a maioria dos jogos são na quarta-feira, ou seja, a gente, mesmo lá no fechamento, ainda vai ter dúvida, ou seja, estamos aí super na dúvida. Eu acredito que no momento, pelo jogo ser em casa, né, os próprios atacantes que nós estamos escalando, o Cano, o Manga e o Yuri Alberto, são em jogos que são em casa, então acredito que no momento eu vá fechar com Yuri Alberto. Depois cola no nosso Instagram, que a gente atualiza o nosso time lá pertinho do fechamento do mercado e também publica a nossa reserva. Partiu meio de campo, de cara a gente não tem a Arrascaeta, né, servindo da seleção uruguaia. A Arrascaeta, inclusive, foi revelado que está com uma pubalgia, então quando ele voltar, ele vai ficar com aquela minutagem baixa, mas no último jogo ele jogou 70 minutos, mais ou menos, mesmo assim fez 9 pontos, então é um jogador que não pode ficar. Mas novos fora esse parênteses, acredito que Scarpa, em qualquer situação aí, é o cara para ser escalado no meio. No momento não tem como ser ele. Mas o meio, ele está muito, na minha opinião, muito... Os jogadores que estão disponíveis são muito inconsistentes, muito irregulares. Meu máximo respeito, carinho a todos. Então também é um meio de campo que eu estou super duro. Se eu pudesse escalar aí nessa rodada 4 no ataque 2. Aí fica essa dica aí pro Cartola no meio, fica essa dica aí pro Cartola 2023, que já num piscar de olhos chega aí. Essa semana que foi divulgada a tabela, o calendário do futebol no ano que vem, né? O campeonato começa em abril e termina lá em dezembro. Ganso, eu acredito que seja ótima fase, empoderado aí pelo Diniz, super legal essa presença do Diniz no Fluminense, que transformou aquele grupo num time forte. Mas eu creio que eu não vá com o Ganso. Fausto Vera aí decepcionou na última rodada. Como eu falei, é um grupo que eu não acho assim tão consistente, então de repente eu vou optar por jogadores que têm aquela média básica garantida, aquele jogador que vai garantir ali aqueles 4, 5 pontos. Juninho está bem valorizado aí do último jogo, joga fora de casa. O Cuiabá precisa do resultado, o América Mineiro é um dos melhores times aí do segundo turno. Raul, um jogador que eu acho sempre bem interessante. Marquinhos Gabriel, o Goiás jogando sem o seu artilheiro, Pedro Raul, tomou cartão amarelo na comemoração, né? Gente, futebol é alegria, deixa a garotada comemorar, vamos rever aí esse critério, sempre com uma comemoração, sempre com muito respeito, muito amor, e deixa a garotada brincar. Johan, olha, Gabriel é um jogador que eu gosto muito, foi tipo top 10 em desarme do ano passado, mas quando eu escalo o Gabriel, geralmente não vai bem, mas por enquanto eu vou escalar aqui o Gabriel, jogar em casa contra o Bragantino, acredito que ele tenha bastante chance aí de desarme, de fazer uma média básica interessante. E o outro jogador que eu quero escalar aqui é o Renato Augusto. Vamos observar aí os treinamentos do Corinthians. Vamos ver como é que ele vai estar aí até o dia do jogo. A gente já está com o Yuri Alberto também. Essa dobradinha, muitas vezes, eu não gosto muito, mas eu acredito que seja Corinthians e Atlético Goianiense, pela posição dos dois times, pela importância dos dois times na tabela. Acredito que o próprio Atlético vai se abrir. O Renato tem chance ali de alguns chutes a gol. Enfim, no momento, é o meu pensamento, o Scarpa, o Gabriel e o Renato Augusto. Partindo aqui para as laterais, Luan Cândido eu já não vejo como uma unanimidade, mesmo sendo fora, o zagueiro artilheiro, né? Muito bem. A minha unanimidade aqui na lateral é o Juninho Capixaba. Acredito que o meu time é ele, mais 11 aí contando com o técnico. E o jogo é contra o Flamengo, que é um time, tem um elenco super poderoso. Na minha defesa também eu tenho usado a estratégia de dividir o risco, né? Jogadores de times diferentes, né? Porque está muito difícil segurar o SG, então essa é a estratégia. Agora, se você quiser fechar num time só, pô, beleza,
Fluminense eu acho uma boa, Corinthians eu acho uma boa, Cuiabá, o próprio América Mineiro eu acho uma boa. Enfim, temos aí alguns times que você pode arriscar um pouquinho. O próprio Internacional, mas partiu aqui para o nosso segundo. Eu vejo aqui Saravia, grande chance para ele aí no design, mesmo sendo um SG, nós estamos considerando aqui a hipótese de não haver SG. Marcos Rocha joga no time que é líder disparado aí do campeonato. Temos o Fagner, Piquerez sempre pontuando um pouquinho. E tem esse jogador aqui que eu gosto demais dele, desde o tempo que ele jogava no Sport, o René. Estou bem propenso a ir com o René. Ele pontuou pouco aí na última rodada. Enfim, também está bem aberta essa segunda vaga aí, precisamos estudar um pouquinho. De repente eu não vou com o René agora, já fica esse spoiler aí que ele pode ser o nosso reserva. E eu também não quero ir com o Marcos Rocha, porque eu acredito que o Vasco escalar o zagueiro Murilo. E a dúvida é bastante aqui. E eu gosto também de fechar o time aqui praticamente ao vivo aqui nessa gravação. Samuel Xavier, também não acredito no SG do Fluminense. E eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos na lateral e no goleiro, depois a gente volta nessa última posição aí da lateral. E quero ir aqui com o Nino, zagueiro mais caro aí do Cartola. Cuesta, tivemos com ele na última rodada. Acredito que eu não vai repetir o Cuesta, vou dar um tempinho nele. Agora a gente não está com ninguém aí do Botafogo no momento. O Cuesta tem estado super bem aí nos critérios. Ele fez gol, mesmo sem um gol, ele teria feito aí 5.7. Lembrando que teve o SG, então sem o SG seria 0.7. E eu quero ir com o Murilo, o time líder do campeonato. O Murilo participando demais. Teve uma assistência no último jogo. No jogo anterior ele fez um gol que o árbitro na sombra atribuiu para outro jogador, para o Zé Rafael. Então eu acredito que está mais regular aí do que o Cuesta, por isso o Murilo vai ser a nossa escolha. Vamos aqui partir para o gol. E no gol eu acho que a regra, já falei isso aqui várias vezes, existe para ser seguida. Então eu vou usar aqui os filtros do Cartola e vou optar pelo goleiro falso. E atenção que eu vou jogar aqui com o Everton. Será que ele chega a tempo de jogar? Vamos ver se ele tem um outro goleiro falso. E vou jogar com o Walter. O Walter está contundido, vamos acompanhar aí, desejamos plena recuperação para ele. Um goleiraço, tem se destacado bastante aí no campeonato. Por enquanto eu vou com o goleiro Walter como nosso goleiro falso. E vamos aqui escolher o nosso goleiro reserva aqui. Na verdade, aquele que a gente pretende seja titular. E usando aqui os critérios que a gente aplicou até agora, especialmente de não dobrar, eu acredito que nós temos aí Everson, do Atlético Mineiro, acho o Palmeiras muito forte. Fábio, nós já fomos com o Nino, né? O Fábio eu acho excelente, né? O time para fechar a defesa, eu acredito que seja o Fluminense mesmo. Não obstante aí o dinizismo, que se destaca, eu acho que não uma postura tão defensiva, mas uma postura mais de posse de bola e de jogar para o gol. Santos, do Flamengo jogando fora. E o quarto goleiro que na peça aqui é Tadeu. E eu acho que eu vou fechar no Tadeu. Vamos dar só uma olhadinha aqui no Tadeu no momento. Olha, performance do Tadeu sempre, ou quase sempre pontuando bem. E o Tadeu tem simplesmente 113 defesas no campeonato. Gente, é muita defesa, é muito scout. E Tadeu, eu acho que fecha aí o nosso gol. Com isso, a gente ainda não dobrou ninguém na defesa. Podemos até tentar arriscar uma dobra, mas eu acredito que eu vá, por enquanto, fugir dessa dobra. E vamos ousar aqui com o Luan Cândido, tentando aparecer aí no gol. O Inter está nas cabeças, hein? Joga em casa. E aí, o que vocês acham? Comenta aí qual é o lateral que a gente deve escalar nessa rodada, que quem sabe a gente não faz essa homenagem. Eu gosto bastante de fazer uma homenagem aqui. Saravia, eu acho muito bom aí no desarme. Brits bem desvalorizado, mas essa dobradinha do Fortaleza, 2 laterais do Fortaleza, comenta aí. Já temos aqui o Bruno Pacheco, Capixaba, Fagner, acho que já fomos com 2 jogadores do Corinthians. Vamos dividir aí esse risco. Piquerez, Guga aí jogando em casa.
vai ser exigido, vai para o ataque. Também desejamos uma plena recuperação aí ao Aran, né, que fez uma cirurgia no joelho. Então, Adelan, Maderson, Samuel Xavier. Ou seja, a dúvida é bastante grande. Marçal contribuiu aí com uma assistência no último jogo. Enfim, por enquanto eu vou fechar aqui com o René. E com isso a gente fecha aqui o nosso time Se Liga Cartola. Ah, perdão, falta aqui o nosso técnico. Quem é o nosso técnico da rodada? Já falei, refalei dele aqui várias vezes no nosso vídeo. E ele está super em evidência. Vai ser, por enquanto, ele, o Fernando Diniz. Vou apostar no dinizismo. Com isso, o nosso time ficou com o Walter, goleiro falso. Nosso goleiro será o Tadeu. Juninho, Capixaba e René nas laterais. Nino e Murilo na zaga. Gustavo Scarpa, Gabriel, Renato Augusto no meio. O ataque Cano, Aleph Manga e Yuri Alberto. O nosso técnico Fernando Diniz. Faltou aqui a gente nomear o nosso capitão, que vai ser pelos números na artilheira aí co-artilheiro do campeonato, juntamente com o Pedro Raul, que não vai jogar na rodada, o Cano. Então, vamos aqui dar a faixa para o Cano. Com isso, vamos confirmar nosso time. Está formada a base do time Se Liga Cartola para a 28ª rodada do Brasileirão. E aí, o que você achou do nosso time? Comenta aí. Muito obrigado a você que ficou até o final. Escolha o nosso Instagram Se Liga Cartola. Fiquem bem, saúde e paz. Até a próxima.